mais pobres, rurais e com mais dificuldades foram reestatizados depois. Mas hoje, então, em termos regionais, a única privada que a gente tem, que a gente tinha, na verdade, até 2020, que é esse recorte que o SNIS, né, os dados públicos estão disponíveis, era a de Tocantins. Não é mais porque a gente teve a privatização recente da SEDAI, e a gente teve algumas privatizações também no norte, e que não estão relatadas aqui, porque ainda não estão no levantamento do Ministério, que vai sair esse ano, né? Então, por isso que eu não trouxe. Além disso, a gente tem 53 agências reguladoras, a regulação também é subnacional, cada prestador de serviço, junto com a prefeitura, pode desenhar o arranjo, ele pode conceder não, né? Ele pode atribuir a uma agência reguladora, local, estadual, ou uma agência reguladora micro-regional, por meio de uma série de arranjos também. E aí, ano passado, não, 2020, a ANA, a partir do novo marco legal, assume um papel que antes nunca não existia, né, uma entidade federal que tratasse de alguma forma da temática da regulação no setor, e a ANA surge. Mas a ANA não surge como uma agência reguladora do setor de saneamento, ela surge como uma agência que pode propor orientações e diretrizes para o setor. E o executivo pode condicionar o repasse de recursos para os estados e municípios e prestadores, no caso desses prestadores não seguirem as recomendações da ANA. Então, foi um arranjo que foi feito para não tirar a titularidade dos municípios, mas para que tenha algum tipo de controle na regulação. Então, esse é o cenário que a gente tem hoje. A ANA está tentando equilibrar e entender o seu papel nessa esfera, que ela tinha outras atribuições. Então, isso ainda está em construção, mas hoje a gente tem essa figura, né? A gente tem as agências subnacionais e a ANA para pensar e redesenhar as orientações para o setor. Pode passar, Jéssica, por favor. Então, nesse contexto, aonde que entra a tarifa social? Lá no marco legal do saneamento diz que é necessário que a tarifa seja definida e que atenda aos princípios de modicidade, que atendam a capacidade de pagamento da população, mas o marco não diz como, ele não diz o que tem que ser feito, só diz que os prestadores, junto com o prefeito, né, as prefeituras, os municípios, junto com a agência reguladora, precisam definir uma prestação de serviço que seja sustentável, que tenha sustentabilidade financeira e que também caiba no bolso da população. As agências, e ainda prevê que quem tem que definir qual a tarifa, né, isso precisa estar descrito em algum lugar, ou pela agência reguladora, ou no contrato de concessão, no edital. Esses que estão sendo feitos com o setor privado, em geral, já tem alguma indicação do que tem que ser feito em termos de subsídio, mas também não é detalhado. Por exemplo, no da SEDAI, que foi a que eu tive contato, né, que agora é Águas do Rio, no edital de concessão, né, que a Águas do Rio privada pegou, lá estava dizendo que eles precisavam, dentro da folha de pagamento inteira de todos os clientes, 5% tinha que receber tarifa social. E se passasse de 5%, eles poderiam conseguir pleitear a tarifa, conseguir outras formas de benefício para a própria companhia mesmo, porque ela conseguiu passar da meta. Então, de todos os clientes da SEDAI, por exemplo, se 5% daquela população que está ali pagando tiver tarifa social, para o contrato, para o edital que passou, está ótimo. Isso não significa, por exemplo, se a gente estiver falando, que é o que acontece lá, de 30%, 40% das pessoas que residem serem de baixa renda, isso não significa que todas as pessoas tenham direito, no caso lá da SEDAI. Isso está estabelecido não pela agência reguladora, isso está estabelecido pelo edital e pelo contrato. A agência reguladora no setor de saneamento no Rio de Janeiro não tem nenhuma diretriz de obrigatoriedade dessa tarifa social ou quem tem direito, tanto que os critérios também estão estabelecidos em instrumentos muito frágeis, e a maior parte deles até internos à própria prestadora. Então, esse é o contexto. Os critérios, aí um outro ponto de levantamento, os critérios não são homogêneos entre os 1.600 municípios
1.600 prestadores, perdão. Os critérios são diferentes, os critérios não necessariamente são relacionados à renda, muitos deles estão relacionados ao tamanho da família, quantidade de cômodos, tipo de moradia, se ela é de alvenaria, se ela tem feita de tijolo, enfim, materiais de construção da casa. Isso não é homogêneo, e tampouco o formato, quanto de subsídio que você vai ter, qual o valor da tarifa que você vai receber. Então, os critérios e a forma de concessão desse benefício é muito heterogêneo. O que se sabe, e eu levantei há pouco tempo, até por orientação da Andréia, da minha orientadora, eu consegui achar esse documento da ABAR, que é até recente, em que ela pegou os dados do SNIS, que é do Ministério do... eu vou esquecer. Que era o antigo Ministério da Cidade, que é o ministério que se ocupa da pauta do saneamento. Na base de dados que a ABAR fez, 93% dos municípios reportaram ter alguma tarifa social, né? Desses, e aí tem lá uma estimativa que os prestadores que reportam, a soma é de 2,8 milhões de economias residenciais, que aqui eu estou aproximando para um conceito de famílias e domicílios, que estão contemplados no Brasil inteiro. Isso em 2018. Sendo que no cadastro único, recentemente, a gente tem 12,3 milhões de famílias inscritas em situação de extrema pobreza e que residem em domicílios particulares permanentes em áreas urbanas, que é basicamente onde esses prestadores de serviços atuam de modo mais preponderante, né? A maior parte, mesmo, por exemplo, no Águas do Rio, no Rio de Janeiro, ela não detém todas as áreas do município, apenas as áreas urbanas. A área rural não é uma prestação de serviço delas, aí eu também teria que entender como é que a prefeitura, o município faz esse arranjo, mas o que está lá no edital é que são apenas as áreas urbanas, nesse caso, né? No caso lá da Águas do Rio, não sei se é exatamente da mesma forma para os outros municípios e estados, imagino que não, mas é uma prática de que os prestadores se responsabilizem, sobretudo, pelas áreas urbanas, por isso que eu peguei só esse recorte do cadastro único. E mesmo assim, 12 milhões para 3 milhões, 2,3 milhões, é muito, muito expressiva a diferença. De toda forma, esse mapeamento da ABAR foi de 2018. Pode passar, Jéssica. E aí, o que a gente está pensando agora, tem dois movimentos, né? Um é eu fazer atualização desse mapeamento pelos prestadores e pelos municípios da base de dados do Ministério, para eu entender qual é os novos dados, a atualização desses dados, tanto sobre quantas famílias, né, quantas economias residenciais ativas recebem o subsídio, e também quantos critérios, porque lá na base também tem informações quanto ao critério, se o critério é o cadastro único, se o critério considera tamanho da família, e também os critérios da própria concessão do benefício, qual é o valor, qual é o tipo de volume, alguns subsídios de tarifa está relacionado ao volume que aquela família consome, outros não, você pode consumir o que for, que você vai pagar essa mesma tarifa por metro cúbico, então isso também varia de prestador para prestador. Então, o primeiro diagnóstico que a gente está tentando fazer é um mapeamento agregado a partir dessa base de dados, que é a base oficial do setor de saneamento, quem recebe, quem não recebe, quais são os critérios dentre os prestadores, e a minha intenção é fazer uma análise descritiva e desses dados em relação a tamanho e perfil da população que está no cadastro único nessas regiões, né, na área de atuação desse prestador. Então, essa é a primeira, e é mais basicamente um mapeamento a partir dos dados públicos que se tem do país. Um outro ponto que eu acho que é onde eu gostaria de contribuir mais, mas não dá para fazer isso para nível nacional, por isso que a ideia, fazendo um estudo de caso, é fazer uma avaliação da focalização da política de tarifa social, e aí seria a partir de um cruzamento mesmo, a minha intenção, que é o que eu estou tentando já esses 2 meses, ainda não consegui, mas é conseguir a base de clientes de algum prestador de serviço, preferencialmente regional, e cruzar com a base do cadastro único, que já é uma base que eu consigo atuar mais, até porque eu trabalho mais com ela. E aí, a partir desse cruzamento, conseguir fazer uma análise de focalização e também de simulações de critérios.
para entender se o cadastro único poderia trazer contribuições, porque, por exemplo, hoje não existe uma recomendação do uso do cadastro único como um critério para todos os prestadores, então muitos não utilizam. E a minha intenção é, de alguma forma, corroborar para que o cadastro único seja o principal instrumento de identificação, porque os prestadores acabam tendo que fazer esse trabalho de busca ativa, de comunicação, e como não é a função principal deles, eles não fazem. Então, essa parte de conseguir identificar o público-alvo dessa política deveria vir do Estado, né? Deveria vir. E a gente tem uma base de dados, um cadastro único dessas pessoas, que já é usado, por exemplo, no setor de energia, mas existe muita resistência para ser utilizado no setor de saneamento. Resistência mesmo, por exemplo, esse documento da ABAC que eu citei tem um parágrafo dizendo que o cadastro único seria interessante, mas precisa ter cuidado, porque tem muitos registros, as pessoas omitem renda, aí eles citam algumas notícias. Então, existe uma resistência dentro do próprio setor de usar o cadastro único como instrumento. E aí, conversando com operadores do setor, assim, de forma informal, principalmente Águas do Rio, que como tem mais entrada, o que eles percebem é que tem um teto, né? Os prestadores não são orientados a universalizar esse tipo de subsídio. É uma taxa dentro, um percentual dentro da sua base de clientes, né? 3%, no caso da Águas do Rio é 5%. Quando você traz o cadastro único, você impõe um impacto na tarifa muito grande. Então, existe, e o setor ainda não está organizado de forma estruturada, porque como cada um tem muitos atores, esses atores eles não se conversam, não se coordenam mesmo, não existe um trabalho, como existe no setor de energia, de falar, olha, a gente não precisa repassar tudo de uma vez, a gente pode repassar de forma gradual, a gente pode atuar, a gente pode fazer a universalização a partir do cadastro único, por exemplo, de modo em que isso seja incremental e não ao mesmo tempo, como foi o Luz para Todos, né? Mas isso não é coordenado, então isso fica muito a cargo do prestador perceber, ou de ter uma agência reguladora naquela região mais ativa. Por exemplo, em Minas Gerais, tem vários artigos sobre o trabalho que eles fizeram, sobre o que eles estão feito, como eles têm pensado em aprimorar. É um case, eles usam um cadastro único. No DF também, né, em Brasília também se usa o cadastro único, mas isso não é uma realidade no país. E no Rio de Janeiro, por exemplo, existe muita resistência. Isso são relatos. No fundo, o que eu queria nesse segundo momento seria fazer esse cruzamento, fazer uma simulação, tá? O que seria essa tarifa enorme se a gente quisesse chegar em todo mundo com esse subsídio? E se não der para fazer isso, o que seria outras alternativas de subsídio para que essa população também conseguisse pagar? Mas, confesso para vocês, e já me defendendo antes de vocês comentarem, que eu ainda estou com muita dificuldade, porque são muitos pontos em que eu me interesso, em que eu estou nessa fase exploratória, então tem o viés que é um ponto que eu não trouxe para cá, mas no cadastro único, por exemplo, embora a gente tenha 12 milhões de pessoas, 12 milhões de famílias no cadastro em extrema pobreza, a maior parte reporta no cadastro único que tem acesso à água e tem acesso a serviço de esgoto. Mas eu sei que essas pessoas não estão pagando o serviço. Então, tem uma coisa que eu ainda não consegui entender, que uma coisa é a tarifa social, ou seja, o prestador identificou uma família de baixa renda e concedeu um subsídio. Outra coisa é uma família que está recebendo esse serviço sem pagar por ele e está fora dessa lista de clientes, mas está recebendo esse serviço de forma intermitente. Por exemplo, se você estiver numa comunidade, você vai receber água 2 vezes na semana. Mas você está tendo, você vai dizer no cadastro único que você tem, você vai dizer na PNAD que você tem, você vai dizer em qualquer registro que você tem, no fundo você tem. Mas não de qualidade, não sem intermitência. Então, existem várias pontas que eu ainda não consegui delimitar. Esse é o meu principal desafio, conseguir fechar e esquecer o resto das temáticas, mas no fundo, a princípio, a minha discussão aqui mesmo nos lugares em que tem tarifa social instituída, essa tarifa social não vai para quem deveria, ou ela vai aquém do que deveria. E se a gente utilizasse o cadastro único, talvez a gente tivesse pelo menos possibilidade de estabelecer uma política mais gradual de universalização, respeitando a capacidade de pagamento das famílias. É para aí que eu gostaria de ir. Eu não sei se vai ser para lá que eu vou.
Então é isso. Obrigada, Raquel. Agora é a Úrsula e o Fernando. Não sei quem quer começar comentando. Muito bem. Quer começar, Fernando, dessa vez? Quer inverter? Pode começar. Posso começar? Muito bem, Raquel. De início, te parabenizo pela escolha do tema, essa questão fundamental, né? Saneamento básico no país, infraestrutura urbana de saneamento é uma questão gravíssima, né? Pouquíssimo explorada, e talvez um dos principais problemas que gerem outros. Interfere na saúde, interfere no desenvolvimento econômico e em vários outros. Então, essa é uma discussão fundamental. Do meu ponto de vista, é uma das áreas que os municípios não têm recurso para investir. Então, é uma dificuldade muito grande que, apesar dessa incumbência ser de fato municipal, sem aporte federal, os municípios não dão conta. Então, quais são os arranjos possíveis, de fato, para investir no saneamento? Importa. O tipo de arranjo importa e a atuação importa. E, ao fim e ao cabo, a gente tem as 3 esferas atuando, como você colocou, né? A Constituição acaba fazendo aquele de todos e de ninguém. Então, todo mundo é responsável e, na prática, ninguém está sendo efetivamente responsável por essa política. Então, só o fato de escolher essa política já é um ganho enorme. Acho super importante no nosso programa trabalhar com essa questão. E você já tem um mapeamento, você mostra aqui na tua apresentação, até mais do que no resumo, que você já tem um bom mapeamento de entraves, problemas e desafios. A grande questão que eu vejo é, você não tem uma pergunta, você tem uma miríade de perguntas. Então, você precisa definir uma pergunta, porque você não vai sozinha fazer toda a revisão do mapeamento do saneamento no Brasil, no teu mestrado, né? Isso é quase que um projeto de pesquisa da FAPESP, ou da FAPEJ, ou da FAPEMIG. Então, você precisa fazer um recorte aí. Várias perguntas são interessantes. Então, você quer saber, por exemplo, se a tarifa social poderia ser mais progressiva e focalizada se usasse o CAD único, que é o que você está falando, um pouco que eu cheguei a entender, comparar Minas, o caso de Minas com o do Rio de Janeiro, essa é uma possibilidade, ou comparar alguns municípios, comparar municípios que têm DAE, né, que tem departamento de águas e fazem a implementação direta com aqueles que fazem concessão, como São Paulo, para a Sabesp, conseguem ser mais equânimes no atendimento focalizado do que outros. Então, você precisa definir alguma base de comparação. De fato, você disse que daria para fazer um mapeamento. Se você consegue fazer esse mapeamento global que foi feito em 2018 e atualizar sozinha, só isso, eu acho que já seria uma dissertação. Nem sei se precisaria da segunda parte. Mas a segunda parte é o que te interessa, certo? Pelo que eu estou entendendo, teu olho brilha com a focalização em segunda parte. Se você precisa de um mapeamento para fazer a segunda parte, talvez você devesse pensar num mapeamento parcial de informações para você conseguir fazer a segunda parte da ideia da focalização e da progressividade. Então, não necessariamente mapear o Brasil, remapear o Brasil inteiro, mas pega 2 estados ou 2 regiões que você queira analisar e comparar, e aí você faz a atualização de dados e faz a pergunta, mas você precisa perguntar, você quer saber da tarifa, você quer saber se o que é mais efetivo é a regulação nacional, ou é a regional, ou é a municipal, você quer saber se faz mais sentido uma concessão privada ou a concessão pública para o Estado. Tem muita pergunta aí, entendeu? Você vai ter que escolher uma delas para responder. E você vai ter que tentar comparar questões homogêneas. E essa é a grande dificuldade, mesmo na comparação entre 2 estados, porque Minas e Rio de Janeiro, apesar de estarem na mesma região, né, seriam ambos estados do Sudeste, ambos com muitos municípios, eu não sei se o grau de homogeneidade é suficiente para você compará-los, né? Os históricos são muito distintos de saneamento, até de estruturação dessas companhias. Rio de Janeiro foi capital, tem uma questão de saneamento muito anterior. Talvez até fosse o caso de escolher um estado e comparar municípios do mesmo estado, como é que estão fazendo. Municípios mais ou menos próximos em termos de IDH, de recurso per capita, e aí ver modelos diferentes de saneamento, quem consegue incluir mais, quem consegue incluir menos, por tipos diferentes de tarifa.
fica mais fácil a comparação. Mas aí você e a sua orientadora melhor do que eu, né? Você é economista, certo? Fez PUC do Rio, não foi? E a Andrea também, vocês conseguem definir aí bases de comparação. Eu acho que só tem que tomar cuidado, então, com o que você vai comparar, para comparar coisas possíveis, e fazer um recorte, uma pergunta. Porque tudo que você está falando é super interessante, mas a possibilidade de você se perder nesse mundo de dados e informações é grande. Um ano passa muito rápido. Então, de fato, esse primeiro semestre seria legal agora, para o segundo semestre, você fechar uma pergunta e começar a trabalhar sobre ela, para na sua qualificação você ter avançado nessa escolha e ir para a quali com o refinamento da metodologia. Entende? É o que eu te sugeriria. Obrigada. Eu ia só reforçar que, assim, na verdade, meu olho brilha porque, de fato, eu gostaria de fazer uma análise mais quant, usar métodos econométricos, e a segunda permite mais isso, esse cruzamento. Mas, como a Úrsula me disse que eu tenho que começar a pensar no plano B, porque eu dependo dos prestadores me responder. Então, já tive uma negativa de Minas, e aí eu pedi para o Rio, você sabe eles que esse foram ano é um ano solícitos. eleitoral, né, Raquel? Não é um ano muito fácil de você conseguir informação. E nem o primeiro ano de governo também não é fácil, porque o pessoal vai estar entendendo onde é o banheiro, né? Onde é que é a porta de saída. Se você vai depender de dados estaduais, talvez você tenha que esperar. E aí esperar come teu tempo importantíssimo de organização de dados, para daí você trabalhar no monográfico ano que vem. Então, às vezes, menos é mais, sabe? Mas, enfim, não sei o que o Fernando acha aí. Muito bem. Raquel, parabéns. Enfim, você domina muito o tema. E ao dominar, aconteceu isso que a Úrsula aponta, né? Você abre diversas portas que, se não tomar cuidado, algumas podem não fechar. O que eu te sugiro, então, dentro dessa delimitação que a Úrsula está propondo, e aí eu vou lhe fazer só uma pergunta, você responde e eu continuo. Eu não conheço muito pouco da área de saneamento, né, como área setorial de política pública. E você aqui nessa apresentação, depois eu compreendi, né, porque você trouxe além do texto, quando você traz na apresentação, aí que a gente entendeu que você está propondo, que essa parte da metodologia não estava originalmente no resumo que você submeteu. Imagino que você trabalhou recentemente isso com a Lucchesi, e muito bom. Muitas das análises, porque você não fez só uma apresentação descritiva aqui para a gente compreender, né, o saneamento a partir do novo marco, quais são os déficits e lacunas, você foi, além dessa análise descritiva, você foi tecendo na sua apresentação, não no seu texto, mas aqui durante essa sua muito boa apresentação, uma análise institucional do setor. Então, você foi falando de uma descoordenação e de uma fragmentação, ao contrário de outros setores, o que está dentro desse arranjo institucional, da forma que ele está organizado. Você foi falando que o setor não menciona ou secundariza o cadastro único. Enfim, eu fui aqui anotando, e a minha pergunta essa tua análise, ela já está referenciada em alguma literatura, ou isso advém de um conhecimento empírico que você tem com o setor? Por quê? Porque se ela pode até estar referenciada numa literatura sobre saneamento no Brasil, multidisciplinar, da economia, da sociologia, do direito, da regulação, enfim. Mas a minha pergunta porque se ela ainda não está, talvez uma forma, antes de você optar em fazer essa delimitação e tendo um domínio amplo do tema, construir um muito bom capítulo introdutório onde você faça toda essa problematização. Isso já é uma contribuição parcial. De um ponto e depois publica esse capítulo num artigo, né? Exatamente. Isso já é uma contribuição parcial, né? E aí eu fiquei imaginando, né, porque com desdobramentos que não precisam estar na sua dissertação,
mas abrem caminho, assim como eu coloquei para o Felipe, que também trabalha com a Lucchese, abre caminhos depois para trabalhos mais qualitativos. Eu queria ver, deve ser muito difícil, mas queria ver gente pegando um conjunto de atores-chave desse setor e fazendo entrevistas em profundidade, tentando entender um pouco da politics desse setor, entendeu? O que está por trás, quais são os interesses, por que usa isso, não usa aquilo, enfim, para onde caminha ao longo do tempo em termos de critério diante dessa diversidade de critérios, essa falta de homogeneização, ou seja, são coisas que certamente você já deve ter resposta de uma questão mais relacional que você tem conhecendo o setor e alguns atores, ou de diálogos que você faz. Mas a minha pergunta, isso de alguma maneira já está em algum trabalho? Se não está, faça um capítulo introdutório, problematizando, e traga tudo isso. Mas traga tudo isso no modelo funil de apresentação que você vai levando para onde você consegue chegar na sua dissertação. Eu acho que esse é um primeiro ponto, né? Um segundo ponto vai no mesmo caminho que a Úrsula. Bom, a questão dos critérios, né, de você mapear tamanho, perfil, perfeito. O primeiro ponto lá da metodologia, muito legal. Aquilo per si já é uma dissertação, como a Úrsula colocou. Agora, vamos supor o seguinte, você vai tentando aí, já teve a negativa de Minas, né, mais alguém, você vai precisar dessa base de clientes. Então eu fico imaginando, tudo bem que é ampla, você pode ir tentando aqui e acolá, mas vamos supor que não consiga. Se você não conseguir isso, vai dificultar esse cruzamento, né, para você fazer essa avaliação de focalização. E aí eu pergunto, qual é o plano B? Que é uma pergunta que você tem que ter, né? E aí o plano B pode ser, às vezes, até ficar nos critérios, né, naquela primeira parte, se não der para avançar, ou propor, pelo menos, qual é o protocolo, né, para fazer depois essas análises e cruzamentos a partir do momento que você tem uma base de dados. Você pode avançar nisso, eu proponho um protocolo. Depois alguém que conseguir a base de dados, pode ser até você futuramente, ou outro pesquisador, né, porque a proposta do protocolo para essa avaliação de focalização também pode ser uma contribuição parcial, caso você não consiga, né, esperamos que consiga, né, essa base de clientes. Enfim, então são essas as questões que eu captei, né, e parabéns, né, o domínio que você tem, né, setorial, né, daquilo que você está estudando, né, advém, obviamente, da sua experiência acadêmica e profissional prévia, para um primeiro semestre de curso, está sensacional. A partir de agora, né, praticamente são escolhas para começar esse processo de desenvolvimento. E um terceiro ponto que eu fiquei me perguntando, é o último. Claro que você, dentro de uma tradição mais dos trabalhos de economia, eu deixei minha formação em economia lá na graduação, mas, enfim, eu vou usar um termo, não leva no sentido pejorativo, mas que é meio papuf, né, mais direto. Eu fiquei pensando se não tem um capítulo aqui na sua dissertação, depois dessa problematização, que a gente entende o contexto, trazendo toda essa discussão, mas que joga a luz, né, no setor saneamento no Brasil, fazendo uma síntese a partir de uma revisão sistemática da literatura, jogando luz na discussão ao longo do tempo, né, da questão da tarifa social. Ou seja, o que os outros estudos... por que me veio isso à cabeça? Porque, primeiro, que eu não conheço o setor. Porque, ao ler o seu resumo, né, como essa literatura ela não aparece, mas eu imagino que ela exista, né, como que ela vai ser compendiada para já trazer os aprendizados, né, dessa discussão ao longo pelo menos, do período mais contemporâneo no país, né? Enfim, mas eu fiquei pensando, né, eu acho que para você responder, se muitas das coisas que você trouxe nessa análise institucional que você fez, para além da contextualização na sua apresentação, já estão escritas em algum lugar ou não.
por mais que esteja, podem estar aqui a colar, mas você já teve uma capacidade de juntar coisas que dá origem a uma boa problematização. Enfim, então é isso, mas muito bom, né? Excelente ponto de partida. Aqui, posso acrescentar uma coisa no que o Fernando falou? Fiquei pensando uma coisa aqui a respeito desse marco que ele está te propondo fazer e de uma referência de um referencial teórico que você poderia utilizar, considerando esse setor e considerando a necessidade de regulamentação que você precisa ter em saneamento. De repente, você poderia construir aí uma bagagem de economia institucional e teoria da regulação. Porque a tarifa social, ela existe como uma forma de você regular a ação, seja do privado ou do público, na oferta do saneamento, né? Então, quem define essa tarifa, quanto pode ser essa tarifa, quais os critérios para essa tarifa, quem regula isso? E isso pode ter captura, pode não ter captura, pode funcionar ou não, pode ser efetivo ou não, a depender dos critérios que você define, mas os próprios critérios que você define podem estar capturados a partir da agência que foi instituída, a partir da representação dessa agência, né? E tem toda uma linha de estudos sobre a questão da teoria da agência, a teoria de regulação dentro da economia institucional. Então, se você quiser pensar algum marco teórico para te ajudar a compor isso, você pode trabalhar com a discussão de teoria da economia institucional. Tem Fiane, tem várias outras pessoas, se quiser posso depois te passar no Brasil e fora. E para essa análise faria todo sentido você começar com esse marco histórico que o Fernando falou, né? Como é que funciona a área, o que tem sido estabelecido e o que o marco regulatório do saneamento estabeleceu como meta e como ações obrigatórias para os municípios. Sensacional, Úrsula. E nesse sentido, né, só me veio, ainda mais pensando essa realidade dessa regulação subnacional, né? Se a gente faz uma discussão da ausência ou insuficiência de capacidade regulatória nas 11 agências do governo federal, né, de diferentes gerações, você imagine essas estaduais. Eu fico imaginando, criação de critério, mimetiza, olha ali o que o cara fez, copia, cola e publica. Porque, às vezes você não tem nem inteligência. As agências do Estado de São Paulo, que eu já ouvi falar, não é muito animador. Eu acho que qualquer uma dessas estaduais aqui, mesmo municipais. Então pode ser um trabalho bem interessante de análise de economia institucional. Eu quero só agradecer muito. Primeiro quero agradecer, porque uma das minhas dificuldades que eu já sabia que eu ia apanhar é que eu não tinha uma pergunta bem definida. E já vim sabendo que eu vi isso e estou nessa busca, porque de fato acaba que eu me perco nas minhas caixinhas. E a outra coisa é que eu estava com muita dificuldade de entender para qual teoria eu olhava, assim, para onde que eu estou contribuindo, para que lado que eu realmente, além da empiria, além de olhar para o que acontece na dinâmica, porque talvez esse seja um caminho importante para até me ajudar a delimitar melhor, porque eu restringo também um pouco meu olhar. E gosto da ideia dessa problematização. E aí, respondendo, tem alguns documentos e artigos sobre essa temática, muito comentado por instituições como o Banco Mundial. Eu até fiz um quando estava na FGV, em que eles contrataram, que eles não entendiam direito como é que o setor funcionava e queriam um documento para entender como é que era a coordenação entre os entes sobre o setor de saneamento, e aí eu participei dessa construção de capítulo deles, e aí vou lá com eles. Mas existe outros, mas eu ainda assim, eu não acho que seja um esforço não relevante. Eu ainda acho que ter esse capítulo pode ser muito útil, porque tem de formas ainda muito descentralizadas, mas dado o novo marco legal também, que é de 2020, a gente também agora tem um novo contexto. E aí, o que eu fiz, por exemplo, foi há 5 anos atrás, falando sobre outros contextos. E agora a gente tem uma nova lei, novos arranjos, em que a participação do setor privado em grandes companhias regionais perde força. Então, eu acho que esse capítulo, ainda assim, de problematização e de como é que esses arranjos funcionam e trazem algumas ineficiências para o setor.
Então, eu vou tentar acolher essa sugestão. E do capítulo da literatura de tarifa social também. Eu só estou muito perdida nessa literatura, porque existem muitos subsídios para o setor. Tarifa social para o mundo é um tipo, e nem é o tipo mais desejado. Assim, existem outras formas, existem alguns países que a discussão é você deveria repassar recurso com programas sociais e não ficar colocando um pedaço na tarifa. Você não devia mexer na tarifa, você devia dar condição de capacidade para que a família pagasse pelo serviço, e aí você não misturava programas de distribuição com setores de infraestrutura, setores, né? Então, eu ainda estou com dificuldade, mas eu estou nessa busca pela literatura, estou lendo, estou tentando entender como é que eu sistematizo isso. Eu acho que a realidade brasileira não dá para falar em não ter tarifa social, ainda que o mundo, eu concordo que as políticas redistributivas poderiam ter outros mecanismos, não necessariamente passar por dentro de sinalização de preço de um setor. Então é isso, e aí eu vou tentar acolher e agradeço muito, muito o esforço de vocês em contribuir. Muito obrigada, gente. Ó, Raquel, eu coloquei uma tese da GV, que eu acho que te interessa nessa área aí de saneamento, direito e economia, e eu tenho esse artigo aqui, antigo já, mas que tem um resumo de vários trabalhos nessa área de economia institucional que podem te ajudar para você percorrer, ver o que pode te servir. Estou colocando os links aqui no chat. Bom, e agora, terminamos? Isso, né? Terminamos. Queria agradecer a participação de todos, as trocas aqui. Acho que é sempre muito rico a gente poder conversar e colocar para fora as angústias da pesquisa também. Obrigada pela participação, pelo tempo que cada um dedicou lendo os trabalhos, e inclusive ajudando também no seminário. Todos aqui, né? A Úrsula e o Fernando ajudaram também na construção do seminário, então eu só tenho a agradecer e foi ótimo conhecer mais também das pesquisas de todos. Ô, Jéssica, eu achei que a Lorena ia apresentar agora também. Não, né? Não, acho que ela tá só de ouvinte mesmo. Muito bom, muito bom. Vim para conhecer. Muito Muito bom. bem-vinda, Lorena. Você apresentou em outra sessão, né, Lorena? Eu apresento amanhã à tarde. Ela está se preparando. Então ela está vendo como que é. Tô conhecendo, sabendo como é. A Lorena foi orientanda do Olenski hoje. Que legal. Muito bom. Lá da Unesp Araraquara. Muito bem. Mas é muito tranquilo, você viu aqui, né, Lorena? É um diálogo só. As pessoas, os alunos ficam com medo. Acabei de entrar, não vou mandar, vão me massacrar. Não, gente, é só uma conversa. Eu vi que nenhum aluno perguntou pro outro, viu? Tem que depois investigar. É bem tranquilo. É bom, mas é bom ouvir o feedback também dos professores em relação a outras pesquisas, que ajuda a nossa própria pesquisa, sabe? E é interessante ver também o trabalho das outras pessoas para saber, poder trocar. Então eu gosto de acompanhar, assim, estou acompanhando as que eu consigo. Muito bom. Legal. Bom, muito obrigada bem. A todos. Obrigada. Bruna, brigadão, hein, que você está aqui com a gente. Nada, até amanhã, para quem eu for ver amanhã também. Legal. Tchau, gente. Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Obrigada. Tchau, obrigado.